tu chegaste a afirmar que com 78 mil kwanzas investidos, tu consegues ter, e vais esmiuçar muito bem, quero perceber, com 78 mil kwanzas investido, tu podes ter mais de 600 milhões de kwanzas em quanto tempo? Estou a sentir a dor na tua cara, estás a falar isso. Eu tenho na carteira. Eu tenho na carteira. Yeah. Vou investir. 600 milhões! Yeah. Calma aí, não, eu estou certo na informação. Tá certo, tá tu certo. passaste isso, 78 mil kwanzas. Tá certo. Reitera só para nós compreendermos. Eu fiz um vídeo, uma aula na verdade para o YouTube, em que nós falamos o truque para transformar 78 mil kwanzas em mais de 600 milhões. E obviamente as pessoas ficaram enfurecidas, algumas, né? Mas depois existiram aquelas que assistiram à aula e entenderam. Como é que é o processo de crescimento financeiro, Flashback? Se tu fores um indivíduo que hoje, nesse momento em que estamos, pegas, por exemplo, 100 milhões de kwanzas, até vou dizer 100, isso não está ao alcance todo, vamos dizer 10 milhões de kwanzas. Não está ao meu alcance. 10 milhões de kwanzas. Colocas 10 milhões de kwanzas e investes. E não investes mais nada. Só ficas a ganhar os juros e se calhar a reinvestir. Investir em quê? Como? Vamos supor investir em dívida pública, que é comprar títulos do Tesouro, ou seja, emprestar dinheiro ao Estado. Esta é a forma mais segura de investir em Angola e das que tem os maiores retornos. Ok. Que é o que nós falamos aí. Imagina como é que o Estado funciona. Como é que o Estado arrecada receitas? Por meio de impostos. É só. Porque o Estado não empreende. Por isso é que o Estado está a passar pelos processos de privatização. O Estado compreende que ele não pode ser jogador e árbitro. Então, tudo aquilo que é empresa do Estado, o Estado vai tentar privatizar. O Estado tentou privatizar a Sonangol, agora adiou esse processo. Então, o Estado ganha o seu dinheiro com as receitas dos impostos. Só que depois o Estado começa a perceber que não é suficiente. Então, o Estado precisa se endividar. Ele pode se endividar a pedir financiamento às instituições financeiras mundiais, ou ele pode fazer uma emissão de dívida pública interna ou externa. Que o Estado diz assim, por exemplo, olha, isso as empresas também fazem, mas vamos falar aqui o caso do Estado. Eu preciso de arrecadar 100 mil milhões de kwanzas. O que é que eu vou fazer? Vou emitir títulos de dívida, que vamos supor que seja um papel, ok? Títulos de dívida no valor de 100 mil milhões de kwanzas, e vou colocar disponíveis no mercado para que o Euclides, o Faz Squad e todo mundo possa comprar. E vou te dar um cupom fixo. Então eu vou dizer, me empresta esse dinheiro por um período de 5, 2 ou 10 anos. Durante todo esse tempo eu vou te pagar um cupom fixo, uma taxa fixa de, vamos supor, 20%. E quando esse processo terminar eu vou te devolver o dinheiro que tu me emprestaste. Ok. Em linguagem miúda, eu pego 100 mil kwanzas. Exato. Compras um título de dívida pública, que automaticamente significa que emprestaste dinheiro ao Estado. Okay. Vale a pena emprestar dinheiro a mim ou ao Estado? O Estado, obviamente. Porque o risco de crédito do Estado é menor. Eu posso falhar contigo, posso não te pagar. O Estado não. O Estado não, o Estado é muito difícil. O Estado é muito difícil, porque mesmo que o Estado ruir, imagina que o Estado foi a uma completa falência, a moeda deixa de valer, mas ele vai te pagar na mesma. Ele vai pegar mais moeda e vai te pagar. No tempo acordado entre vocês. No tempo acordado entre vocês. Mas enquanto o teu dinheiro está emprestado ao Estado, a cada 6 meses ele vai te pagar uma taxa de juros. Tá a ver? Imagina que vocês combinem 20% ao ano. A cada 6 meses ele vai te pagar 10% do valor que tu tens investido. Está a saber? Então, imagina esse processo, né? 20% ao ano, a cada 6 meses. 10%. Vai dar 20% no total. Ou seja, por ano 20%. Sim. Estamos aqui a olhar para esse cenário. A taxa de juros neste momento são 17%. Mas do jeito que a nossa economia está, a tendência é de subir. Ok. E nesse momento é aconselhável a comprar títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro? É assim, o aconselhável, ele depende, porque os próprios títulos têm diferentes instrumentos. Por exemplo, tu tens títulos do Tesouro que são indexados ao dólar, que te permitem, por exemplo, proteger o teu valor de compra, o teu poder de compra. Imagina um título indexado ao dólar, você coloca, por exemplo, 100 mil kwanzas e são 100 dólares. Se o dólar chegar a 200 mil kwanzas, os teus 100 mil kwanzas que tu colocaste, como era indexado ao dólar, agora vai valer 200 mil kwanzas. Não é que tu ganhaste muito dinheiro, mas tu protegeste o teu poder de compra. Existem esses títulos. Depois existem outros títulos indexados e emitidos em moeda estrangeira. Okay. Se tu fores, por exemplo, ao portal do investidor, escrever na Google portal do investidor,
vais ver todas as informações dos títulos de dívida pública emitidas pela Unidade de Gestão da Dívida Pública, UGD. E lá vais ver obrigações do Tesouro em moeda estrangeira, obrigações do Tesouro em moeda não reajustável em Kwanza, bilhetes do Tesouro, e existem algumas obrigações indexadas, mas já não são mais emitidas, mas ainda existem em mercado secundário, porque mesmo quando eu compro uma obrigação por um período de 10 anos, não quer dizer que eu tenho que ficar com isso por 10 anos. Eu posso vender a outra pessoa, percebe? Então eu posso dizer, não, eu não quero isso agora, eu vou colocar no mercado e vou vender. Existe liquidez. Liquidez é a capacidade de tu transformar um instrumento financeiro em dinheiro e vice-versa. Vamos olhar o seguinte, a tua casa aqui, ela é um ativo, vale dinheiro, mas ele não é um ativo muito líquido. Porque tu não consegues vender a tua casa amanhã. Extremamente difícil. Porque tu precisas de papelada, negociação, cartório e tudo mais. Mas uma ação é extremamente líquida. Porque do outro lado tem alguém que instantaneamente vai querer comprar. Vai perceber? Então este é algo também importante a considerar no processo. Voltando a como eu falei em transformar 78 mil kwanzas em 600 milhões, é um processo contínuo. Como é que nós pensamos nisso? Na altura, os títulos de dívida pública ou as obrigações do Tesouro estavam a ser negociadas num valor de desconto de 78 mil kwanzas. Mas o valor normal delas são 100 mil kwanzas. Então o Estado estava a negociar mais barato os títulos de dívida. E se tu fores um indivíduo que todo mês, e nós até se tivéssemos transmissão de tela, eu ia mostrar isso com cálculos, investisse este valor e os títulos se mantivessem naquele valor e naquela taxa... Como é que podemos exibir isso? Não, no computador? Se tivéssemos conexão, entrávamos no computador, eu vos levava numa página para calcularmos juros compostos e íamos ver na prática isso acontecer. Eu não gosto de falar à toa, ia mostrar na prática isso acontecer. No teu ponto de vista, recomendas que isso seja feito? Não, isto é possível, porque existe um processo que se chama... É possível, ok, Sim. mas recomendas que seja feito? Recomendo que seja feito. Aliás, é a única coisa que nós devemos fazer é exatamente investir sempre. No sentido, por exemplo, existe um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, em que foi onde eu aprendi o conceito dos juros compostos. O que é um juro composto? É juros sobre juros. Como é que tu formas uma família? Como é que tu fazes a tua linhagem, Fly? Tu fazes filhos, os teus filhos fazem filhos, os filhos dos teus filhos fazem filhos e aquele é o teu legado, certo? No dinheiro é a mesma coisa. Os juros compostos é o que nós chamamos de juros sobre juros. Investi 100 mil kwanzas, né? Ganhei 20 mil. Pego nesses 20 mil, em vez de consumir, invisto mais. Agora, eu tenho já 120 mil kwanzas investidos. Então, os meus juros já não vão ser sobre 100 mil, vão ser sobre 120 mil. Exatamente. Então, cada momento vai fazer o efeito bola de neve. E é esse efeito bola de neve que constrói riqueza. Quando nós olhamos para os homens mais ricos do mundo, vamos olhar, por exemplo, para Warren Buffett, 75% da riqueza dele foi construída depois de 65 anos. Porque o processo de juros compostos, quanto maior é o tempo, ok? Mais ganhos tu tens, a bola fica maior. Imagina uma bola de neve a descer lá de uma montanha. Ela começa pequena. Imagina que tudo que ela vai apanhar aqui embaixo são juros. Quando ela chegar embaixo da montanha, o que é que ela está? Ela está uma bola gigante, capaz de engolir uma casa. Esse é o poder do investimento. Só que as pessoas querem ganhos instantâneos. Que as pessoas querem transformação de vida rápida. E o principal indicador de fraude, Fly, é um rendimento alto sem riscos. Não existe. Quanto maior é o retorno, maior é o risco. Então, qualquer indivíduo chegar e dizer, olha, tem um investimento fantástico aqui para ti. Isto é excelente para ti, isto aqui não tem problema nenhum. E nós vimos casos desses, vimos falar de La Aplimal e tudo mais, várias pessoas fizeram isso. Automaticamente, quando dizem alto retorno, baixo risco, fraude. É impossível. Fly Podcast.